Diz aqui o artigo 297 do Código Penal, falsificação do documento público. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. E depois a gente fala sobre as causas de aumento de pena, os documentos equiparados e formas equiparadas do artigo 297, tá? Então, o artigo 297, senhores, cuida aí da falsificação do documento público, portanto, a sua objetividade jurídica é a fé pública, né? Tutela, proteção da fé pública, né? A gente falou no outro vídeo sobre os crimes contra a fé pública, o que eles tutelam, o que eles protegem, né? E aqui todos os delitos contra a fé pública vão proteger todos eles a fé pública, né? O objeto material desse crime do artigo 297, senhores, é o documento público falsificado, tá? No todo ou em parte, ou documento público verdadeiro alterado. E a gente vai falar logo mais aí sobre falsificação do documento público e os exemplos. E a gente tem que sempre lembrar e não pode esquecer que a falsificação de documentos também pode recair sobre alterações, né? E muitas vezes a gente acaba confundindo. A gente acaba entendendo que todas as condutas levadas a falsificações só existem na falsificação no todo ou em parte. A gente esquece das hipóteses em que o documento era verdadeiro, mas foi alterado. E nessa hipótese de alteração do documento até então verdadeiro, que já existia, né, também caracteriza falsificação do documento público. Conceito e documento. Então a gente falou que o objeto material da falsificação do documento público é o documento público, e vai aí o conceito, então, e as características e requisitos do que é necessário aí para se caracterizar como um documento público, tá? Então, documento público, senhores, é o escrito elaborado por pessoa determinada, obrigatoriamente funcionária pública ou no exercício de função pública, em que exterioriza uma declaração de vontade, a existência de um fato ou de um direito. Também esse é o conceito aí de documento público. Os documentos, senhores, em geral, ele possuem 3 características, tá? 3 características principais. O não preenchimento dessas características leva ao reconhecimento de algo que não entra no conceito de documento. Se não entra no conceito de documento, logo não pode ser objeto material de falsificações, tá certo? Então vamos lá. Então, a primeira característica dos escritos, assim considerados documentos. Primeira característica obrigatória de qualquer papel que se entenda como documento, senhores, é que o documento precisa ter a sua forma escrita, né? Essa forma escrita pode ser à mão, bem a caneta, né? Ou por processo mecânico, né? Digitado, datilografado, tá? Mas obrigatoriamente ele deve estar materializado. Não existe nenhum documento que não exista no mundo real. Ele é algo material, palpável. As pessoas precisam pegar nas mãos e ler, tá certo? Precisa existir, tá bom? Então ele tem que ser obrigatoriamente na sua forma escrita, né? De forma manuscrita, né? A caneta, ou de forma digitada por um processo mecânico aí, tá? Digitado ou datilografado, algo do tipo, tá bem? Então, dentro dessa ideia, dessa primeira característica dos documentos, que ele deve estar escrito, então eu excluo, por certo, do conceito de documento, qualquer outro, né, objeto que contenha uma ideia, mas que seja, por exemplo, objeto de um desenho, ou que seja o objeto de uma escultura ou uma pintura. Então, desenho, escultura, pintura, eventualmente, se elas forem falsificadas um dia, eles não entram no conceito de documento. Outra característica da forma escrita, senhores, uma vez que ele obrigatoriamente deve estar escrito, ele deve estar, para que seja considerado o documento na sua forma escrita, esse papel ou onde for digitado esse conteúdo dessa ideia, ele deve ser algo que possa ser transportado, né? Então, se você tem um pedaço de papel, óbvio, né? Tem que algo escrito, é possível da sua leitura, onde deve estar materializada essa datilografia, esse processo mecânico ou essa forma escrita, é algo que eu possa transportar, tá? Então, se eu escrever eventualmente algo em uma pedra, né, na areia, tá bem? Aquilo não é documento, por óbvio, tá certo? Por quê? Porque eu não consigo transportar
onde houve a escrita dessa ideia de reconhecimento de um fato, de um direito, de uma obrigação, tá certo? Precisa conseguir transportar esse objeto onde foi escrito para que seja possível considerá-lo como um documento, tá bom? Segunda característica dos documentos, senhores, além de ter a forma escrita, ele deve ser elaborado por pessoa certa e determinada. Outro requisito indispensável para que algo entre no conceito de documento, então, é que eu consiga identificar o autor daquele escrito, tá? E como é que eu identifico algo escrito por alguém certo e determinado? O requisito, então, indispensável para que entre no conceito de documento é que aquele escrito, ou aquele manuscrito, ou aquele objeto digitado, né, aquela ideia digitada, ela deve estar assinada, tá bom? A assinatura é algo que admite o reconhecimento da autoria de um papel escrito para levar para o conceito de documento, tá? Então, eu identifico a autoria de algo escrito pela sua assinatura, tá bem? Precisa estar assinado, tá bem? Identificado o seu autor, tá bem? É requisito indispensável. Então, papéis em branco, papéis ainda que contenham ideias, né, reconheçam direitos, mas se estiverem apócrifos, né, sem assinatura, tá bem? Sem identificação do seu autor, não entra no conceito de documento, tá? É algo que não é algo que tem relevância jurídica, tá? Não vai entrar no conceito de documento, tá bom? Para entrar no conceito de documento, então precisa estar escrito e deve estar assinado, tá? Se não for uma assinatura, pelo menos que o seu autor seja possível o reconhecimento, né? É necessário identificar o autor do documento, tá? Para que eu tenha o conceito de documento, tá bom? Documentos apócrifos, então, e anônimos não entram no conceito, né, jurídico aí de documento, tá? E por fim, senhores, outro requisito para que aquele manuscrito entre no conceito de documento, aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo reconhecido, aquela ideia, ela deve ser sobre algo relevante, deve ter relevância jurídica, deve ser verdadeiro aquilo que está escrito, não é? Por exemplo, eu falar que sou dono da Lua, tudo bem? Ainda que eu vá, escreva, me identifique, né, de forma escrita e assine, é lógico que não tem relevância jurídica, não é? Então não entra no conceito de documento. Então, 3 requisitos para que um papel entre no conceito de documento. Ele deve ter a sua forma escrita, deve estar identificado o seu autor, deve estar assinado e ele deve ter relevância jurídica, deve dizer a verdade, tá? Aí sim ele vai entrar aí no conceito de documento. Vamos para as ideias aqui então de documentos públicos agora. Documento público, senhores, é aquele obrigatoriamente feito e redigido por funcionário público, tá bem? No desempenho de suas funções e na forma da lei. É obrigatório, então, para que eu reconheça algo como documento público, que ele seja elaborado por funcionário público no exercício de suas funções. Eventuais escritos elaborados por uma pessoa funcionária pública que não tiver no exercício de suas funções, não é documento público, pode entrar no conceito de documento particular, mas documento público não será, tá? Então, documento público é o escrito, digitado por funcionário público no exercício de suas funções, por ele assinado com relevância jurídica. Aí eu entro no conceito, então, de documento público, tá bem? Para que eu tenha, então, entre no conceito de documento público, para a gente ir para o nosso objeto material aqui do artigo 297, do crime que a gente está estudando agora, falsificação do documento público, então, eu preciso ter que o documento seja elaborado por funcionário público, ele tenha sido criado no exercício de suas funções e ele ou esse funcionário público deve estar na missão, no seu mistério, na missão sua de funcionário público, tá bem? Como assim, na sua função, no seu mistério de funcionário público? Veja, um funcionário público, eventualmente, que tem o seu cargo, tem as suas atribuições, ele tem um limite, né? Dentro das suas aptidões ou suas atribuições ou sua competência. Se ele invade a competência de outro funcionário público para o qual ele não está investido, elabora um escrito e depois assina, tudo bem? Ainda que seja feito por funcionário público no exercício de suas funções, porque ele invadiu competência ou atribuição de outro funcionário público, por óbvio que ele não tinha, então, atribuição legal para fazer esse manuscrito, esse
documento público, vou sair então da ideia aí do requisito indispensável para que eu reconheça um documento como público, tá bem? Duas espécies de documentos, senhores, tá? Nós temos os documentos que a doutrina assim separa. Nós temos os documentos públicos formal e substancialmente públicos, duas espécies, primeira delas. Então, o documento será formal e substancialmente público quando ele for feito por funcionário público e tiver conteúdo público, tá bem? O conteúdo daquele documento só poderia ser emanado de um funcionário público e diz respeito a coisas do Estado, diz respeito a coisa pública. Um bom exemplo, para a gente ilustrar aqui nessa primeira espécie de documento público formal e substancialmente público, é uma sentença, uma denúncia, né? Um auto de prisão em flagrante por um delegado de polícia, bem? São funcionários públicos no exercício de suas funções e somente a eles cabe lidar aí, com aquele conteúdo, né? O juiz na sua sentença, o promotor na sua denúncia, o delegado de polícia no seu auto de prisão em flagrante, tá bem? Eles estão no gozo de atividades estritamente públicas, eminente públicas. Somente o funcionário público poderia realizar esse tipo de tarefa: proferir sentença, oferecer denúncia, lavrar auto de prisão em flagrante, tá bem? A segunda espécie de documentos públicos também são aqueles elaborados por funcionários públicos, mas que contêm substância privada, de conteúdo de direito privado. São os chamados aí, então, formalmente públicos, mas substancialmente privados. A substância, o seu conteúdo é de direito privado. Como assim? Então é feito por um funcionário público, ele está investido no exercício de função pública, só que aquela ideia que ele contemplou em um documento público é uma ideia, uma relação privada. Um exemplo é um contrato de compra e venda, uma escritura pública de compra e venda de imóvel, tá bem? A escritura pública é feita obrigatoriamente por um servidor público, né? Aquele que tem uma delegação da atividade pública, né? O oficial do cartório extrajudicial, e ele vai ali conter uma ideia, vai transcrever uma ideia eminentemente de direito privado, uma compra e venda de imóvel, né? Então, um exemplo bom aí de documento formalmente público, mas substancialmente privado, é a escritura pública de compra e venda de imóvel. Aqui vale uma observação, tá? Nessa segunda espécie de documento público substancialmente privado, com ideia privada, veja lá, o documento, tá? Um documento que eventualmente for particular, que for autenticado, senhores, ele tem força probante de documento como se verdadeiro fosse, né? O CPP e o CPC assim dispõem. Então, o documento, a cópia autenticada, tem força probante como se verdadeiro, o original fosse apresentado, né? Tem a mesma força do seu original. Mas um documento particular com eventualmente reconhecimento de firma ou autenticada não transforma automaticamente esse documento particular em documento público, a despeito de ter lá a autenticação ou reconhecimento de sua firma, feita por um funcionário que age por delegação do Estado, bem? Age por delegação pública. Antes de entrar no núcleo tipo, nós vamos falar agora sobre os documentos por equiparação. Então, a lei penal estabelece que ele sabe que esses documentos são particulares, mas para fins penais ele equipara documentos públicos. Então, se esses documentos, que eu vou falar para vocês logo mais, se eles forem falsificados ou alterados, tá bem? Apesar de eles serem particulares para fins penais, serão aqui capitulados no artigo 297, tá? Então, para fins penais, e somente para fins penais, esses documentos previstos no parágrafo 2º do artigo 297 são equiparados a públicos, tá? Então, diz aqui o parágrafo 2º do artigo 297. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público ou emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. O rol aqui é exaustivo, né, é fechado. Somente esses documentos, então, que são, na sua essência, particulares, foram feitos por particulares, contêm ideia de conteúdo de direito privado também, mas
Dada a sua relevância, o legislador penal entendeu por bem equipará-los a público, né? Ao entender equipará-los para público, senhores, trocando em miúdos aqui, ou falando um efeito prático, a capitulação, a tipificação da falsificação ou alteração desses documentos, eles serão considerados aqui no artigo 297, porque a pena do 297 é maior que a do 298. O crime do 298 cuida lá da falsificação do documento particular. E tem lá uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Aqui na falsificação do documento público, é reclusão de 2 a 6 anos. Tá? Então, o efeito prático dessa equiparação também é para fins penais do sujeito que eventualmente falsificar ou alterar esses documentos públicos por equiparação e receber uma pena mais alta. Tá? Tem um preceito secundário mais alto. Tá? Diz então o parágrafo 2º do 297 que equiparam-se a documentos públicos, o primeiro deles lá que ele disse, documentos emanados de entidade paraestatal. Entidades paraestatal, a gente vai trazer as ideias do direito administrativo, é uma espécie, né, direito administrativo e direito civil. São as espécies lá de pessoas jurídicas de direito público, né? Entidades paraestatais, essa expressão para, são entidades aí privadas que estão ao lado do Estado, fazendo atividades do Estado, também eventualmente muitas vezes sem fins lucrativos. Então, quais são os exemplos aí de entidades paraestatais que eu posso citar? As entidades paraestatais que nós temos no direito brasileiro, senhores, são aquelas que integram o sistema S, né? SESI, SENAI, SESC, esses aí são todos entidades paraestatais. Então, são pessoas jurídicas de direito privado, mas que para fins penais aqui, qualquer documento emanado delas são equiparados a documentos públicos, tá bem? SESI, SENAI e SESC, né? As empresas, pessoas jurídicas do sistema S, né? Outro exemplo de entidade paraestatal são as ONGs, né? ONGs também entram no conceito aí do terceiro setor, entram no conceito de entidade paraestatal. Documentos, então, emanados dessas pessoas são equiparados para fins penais a documentos públicos. O parágrafo 2º também citou aí como equiparação a documento público, fora os emanados de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível para endosso. Título ao portador ou transmissível por endosso, senhores, é aquele que pode passar de mão em mão e continua tendo a sua relevância jurídica, também não é um título exclusivo de uma pessoa, né? Um ótimo exemplo, o melhor exemplo que nós temos é o cheque, tá? O cheque é um título ao portador, né? Quem porta aquele cheque pode levar a ser descontado na agência bancária, tá? Então, título ao portador ou transmissível por endosso é aquele que pode passar de mão em mão, de pessoa para pessoa, tá? Um exemplo bom é o cheque, tá? Ações de sociedade comercial são as ações, né, os títulos, né, os valores das SAs. As SAs são estudadas lá no direito empresarial e tem uma previsão específica, em lei especial, Lei 6.404 de 76, a chamada Lei das SAs. Então, as ações de SA, as pessoas jurídicas que entram no conceito de SA, as ações delas, se eventualmente forem falsificadas ou alteradas, entram no conceito de documento público para fins penais por força de equiparação prevista no parágrafo 2º do artigo 297, tá? E por fim, a penúltima documento público equiparado aí, documento particular equiparado a público, são os livros mercantis. Também a gente vai trazer ideias aí do direito empresarial e direito civil, todas as pessoas jurídicas, elas têm alguns livros obrigatórios, né? Alguns livros obrigatórios, sejam mecânicos ou sejam digitais, mas há necessidade, né, por conta do fisco, exigir a existência de livros mercantis, por meio dali que aquela entidade lá, aquela pessoa jurídica de direito privado vai ser fiscalizada pelo fisco. E eventualmente a falsificação ou alteração de livros mercantis, dependendo da natureza da empresa, né, limitada, ME, EIRELI, dependendo do tipo da sociedade por cotas, sociedade unipessoal, dependendo do tipo de empresa, ela tem uma obrigatoriedade com a escrituração de livros. E esses livros, então, se eventualmente forem falsificados ou alterados, eles são equiparados a documentos públicos, tá bem? E por fim, são equiparados a documentos públicos aí o testamento particular. O testamento particular tem previsão no Código Civil
entre os artigos 1876 e 1880 do Código Civil, é feito, né, pela pessoa particular que dispõe sobre o seu patrimônio em caso de seu óbito. Ele é um documento particular, mas para fins penais, se ele for falsificado ou alterado, ele é equiparado a documento público. Dando continuidade, então, agora, núcleo do tipo, senhores. Tá bom. Núcleo do tipo. Núcleo do tipo do 297 são dois: a falsificação e a alteração. A falsificação, senhores, é a produção. Tá? O que eu devo entender como falsificação? Falsificar é produzir, elaborar. Tá? Elaborar, contrafazer. Tá? Contrafazer, se escreve tudo junto com Z. Tá? Essa expressão aí, contrafazer, elaborar, criar, são conceitos aí, sinônimos de falsificação. Por outro lado, alterar, senhores, e aqui reside a diferença entre a falsificação e a alteração. Na falsificação, então, eu elaboro um documento, no todo ou em parte falso. Né? Então, eu produzo esse documento. Eu sou o criador desse documento, no todo ou em parte. Tá? No todo ou em parte falsificado. Eu vou dar o exemplo no todo ou em parte. Tá? Por outro lado, na alteração, que eu posso entender como modificação, né? Eu alterei, modifiquei, o documento já existia, eu não sou o autor então dele, tá bem? Não fui eu que produzi, não fui eu que o elaborei, mas eu o alterei ou modifiquei. Então, na alteração, o documento já existia e depois da sua existência, ele foi alterado, no todo ou em parte, tá? Falsificação no todo. Veja lá, eu pego então um papel em branco e passo a elaborar um documento como se fosse público, tá bom? Vamos imaginar aí uma escritura pública, tá bem? Eu então me passo quero dar golpe de, vamos dar um exemplo, golpe de compra e venda de imóvel, tá bom? Então eu vou elaborar aqui como se fosse simular, falsificar no todo, né? Que eu sou proprietário de determinado imóvel e depois eu vou vender esse imóvel. Então eu vou criar um documento, tá bem? Vou lá falar que no dia tal, fulano de tal, comprou o documento, comprou a residência, comprou o imóvel X de tal pessoa, tal, valor venal, tal, bonitinho, igualzinho, tá? Finge, então, elabora um documento passando como se fosse uma escritura pública verdadeira de compra e venda de imóvel, tá? E saio por aí vendendo esse imóvel para quantas pessoas eu puder enganar. Tá? Estou falsificando no todo um documento, tá? Eu fui o autor dele, por isso é falsificação, e no todo estou criando. Eu não era o proprietário, me passei por aquele documento, me passo a ser proprietário para me poder então aplicar golpes e vender aquele imóvel. Na falsificação em parte, senhores, então eu devo entender o seguinte: eu continuo elaborando aquele documento, eu sou o criador daquele documento e o documento contém ideias verdadeiras e falsas, bem, errôneas, tá? Então, o que pode ser verdadeiro ali? O meu nome, tá bem? O imóvel pode existir, né? Que algum dia eu posso ter sido proprietário ou não daquele imóvel, ele pode até conter ideias verdadeiras, mas em algum momento ali ele contém uma ideia falsa. Nessa, então, quando nem todo o documento é falso, parte dele é falsificado, então também entra no conceito também de falsificação do documento público falsificado. Né? Pode ter ideias verdadeiras e parte deles ter ideia falsa, dá na mesma. A capitulação, tipificação é a mesma. Artigo 297 do CP, tá bom? Agora vamos, por exemplo, da alteração do documento, tá? No todo ou em parte. Pensa no espelho de RG ou de CNH verdadeiro, tá bem? Então, digamos que eu consegui furtar, consegui desviar espelhos de CNH e passo aí a emitir um monte de CNH. Quem quiser vir comprar documento, comprar carteira de habilitação comigo, eu vou vender, né? Então, o que eu faço? Eu vou lá e fulano de tal, vem lá, eu preencho tudinho, esse CNH aí que eu consegui, o espelho verdadeiro, né? Eu consegui todinho, eu preenchi ele todinho, tá bem? Ele é verdadeiro, o papel foi confeccionado pelo órgão público competente que eu obtive por meio de desvio, e eu preenchi ele inteirinho lá para alguém que quis comprar comigo, tá bem? Essa alteração, senhores, é falsificação. Isso, professor, alteração? É alteração, senhores. Por quê? Porque o documento, o papel é verdadeiro, tá? Eu não elaborei ele, tá bom? Por isso é uma alteração no todo.
Agora vamos pensar numa alteração em parte de documento público. Então pensa já numa CNH emitida de forma como deveria ter sido emitida, tem lá as informações necessárias e eu vou alterar agora, então eu vou apagar e vou alterar, tá bem? Aquele espelho, que era aquele documento que já existia e era verdadeiro, eu vou alterar só a data de validade, porque eu não quero me submeter a novo exame de renovação de carteira de CNH e vou alterar então o prazo de validade. Então eu vou lá, risco, consigo riscar e por meio mecânico consigo lá colocar a data de validade nova, tá bem? Essa hipótese, nesse tipo de exemplo, tá bom? Eu tenho uma alteração parcial, tá bom? Entra aí na ideia de alteração parcial. Sujeito ativo. Sujeito ativo da falsificação do documento público, tá? Sujeito ativo, senhores, aqui não é um crime próprio, tá bem? O crime aqui pode ser o sujeito ativo desse crime de falsificação do documento público, ele é um crime comum, não há obrigatoriedade não há uma qualidade especial por parte do sujeito ativo, tá? No entanto, a observação que eu faço é: se o sujeito ativo for funcionário público no exercício de suas funções e ele falsificar ou alterar documento público, tá bem? É uma causa de aumento de pena lá prevista no parágrafo 1º do artigo 297. Então diz lá: se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecente do cargo, aumente-se a pena de sexta parte. Então, o crime aqui é comum, qualquer pessoa pode praticar esse delito, né, de falsificação do documento público, mas se esse sujeito ativo for funcionário público no exercício de sua função pública, também, ele falsificar o documento público, há uma causa de aumento de pena lá, aumenta a pena de 1/6, certo? Sujeito passivo, a nossa vítima aqui do crime de falsificação do documento público é a fé pública, né? É a sociedade como um todo, de forma direta, e de forma indireta eu posso ter aqui o particular eventualmente prejudicado, tá? Elemento subjetivo, como a gente disse no vídeo anterior, lá, algo característico de todos os crimes contra a fé pública, só existe modalidade dolosa. Todos os tipos penais dentro do título dos crimes contra a fé pública são dolosos, tá? Então o elemento subjetivo aqui é o dolo, não tem como falsificar um documento de forma culposa, tá certo? Consumação e tentativa. Senhores, cuidado aqui, tá? O crime de falsificação do documento público, ele é formal, tá? Ele é formal porque não precisa produzir um resultado. Qual é esse resultado? Um prejuízo para alguém, tá? Então bastou que ele seja elaborado, bastou que o documento exista e ele está consumado. Há aqui uma outra posição dizendo o seguinte: não, se o documento ainda não foi utilizado, tá bem? Se ele não foi levado a terceiro, eu não tenho aqui a consumação do crime, mas é minoritário essa posição, tanto que, mais à frente a gente vai falar, nós temos um crime específico lá, que é o fazer o uso do documento falsificado, seja o público ou particular, crime do artigo 304. Aqui no 297 a gente está cuidando somente da falsificação, não estamos cuidando do uso. O uso de documento público falsificado ou o uso de documento particular falsificado tem previsão específica, previsão lá no artigo 304. Aqui nós estamos cuidando somente da falsificação, tá? Então é da falsificação ou alteração do documento público, tá? E nessa hipótese, então, nós temos ele como crime formal. Eu não preciso utilizar para mim ter fins de consumação. Se eu utilizar o documento, na verdade, eu não estou consumando esse delito. Eu estou, na verdade, realizando outra figura penal, outro crime, que é o do 304. Legal? Aqui, então, nós temos como crime formal, eu não preciso produzir prejuízo para alguém. Então, por isso ele é formal. Se ele fosse material, eu precisaria comprovar prejuízo. E eu não preciso, né? Algo característico dos crimes contra a fé pública é isso também. Eu não tenho obrigatoriamente que produzir ou acarretar prejuízo a terceiras pessoas, né? Para fins de consumação do delito, tá bem? Ainda dentro da consumação aqui, senhores, é o seguinte: por que eu pedi para vocês tomarem cuidado? Porque vocês vão ver em processos envolvendo crime de falsificação, precisa de comprovação material da falsificação. Veja, não confunda comprovação material de algo com o crime ser material. Comprovação material, senhores, diz respeito à prova da existência de um crime, tá bom? Cuja prova eu vou comprovar mediante uma perícia, tá? Na falsificação aqui, tá bem? Ou alteração do documento público.
tá bem? E eu não confundo, então, produção de prova material, eu preciso produzir uma perícia, então crime que depende de perícia, logo ele é crime material? Não. Quando eu preciso de perícia e eu vou comprovar a falsificação mediante perícia, eu estou falando em produção de prova, elemento de prova, tá? Para fim de existência do crime, para mim comprovar a existência de um crime, isso é matéria de prova, lá é matéria da instrução criminal, previsão lá no Código de Processo Penal. Eu não estou falando aqui então se o crime é formal ou material, tá bom? Então o crime de falsificação de documento público, seja na conduta falsificação, seja na conduta alteração, para fins de consumação, o crime é formal, não é material. Tentativa, senhores. A tentativa, apesar de ser um crime formal, o crime de falsificação admite tentativa porque ele é plurissubsistente. Plurissubsistente, volto a recordar, é o delito cuja execução pode se desdobrar em diversos atos. Se a execução pode se desdobrar em diversos atos, senhores, né, o sujeito pode comprar um papel, no dia seguinte ele vai lá e elabora no seu computador um modelinho de CNH, tá bom? Antes de eventualmente, ou quando está imprimindo o documento, ele é flagrado e preso, tá bem? Nessa hipótese, você tem eventualmente admissível a tentativa, então. Todo crime plurissubsistente cuja execução pode se desdobrar em diversos atos, eu vou ter sempre a admissão aí da sua tentativa, tá? E aqui não é diferente. Então, o crime de falsificação, aí, por ser crime plurissubsistente, admite tentativa. Parágrafo 3º, senhores. Figuras equiparadas do parágrafo 3º, equiparados ao crime do 297. Diz lá o parágrafo 3º, lá, e seus 3 incisos, condutas equiparadas à falsificação de documento público, tá? Vamos lá. Parágrafo 3º, então, diz lá, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. O que nós temos aqui é, na verdade, a inclusão de 2 novos núcleos do tipo, para os 3 incisos aí que a gente vai ler daqui a pouquinho. Então, insere, senhores, é aquele que está introduzindo, está escrevendo, tá bom? E faz inserir, o conceito de fazer e inserir é aquele que criou o necessário para a inserção de algo, né? É aquele que forneceu o meio necessário para a inserção, tá? Então, seja eu que estou elaborando, ou eu que criei o meio necessário para a inserção, pratico a figura equiparada aqui do parágrafo 3º do 297, tá bom? E quais são essas figuras equiparadas aqui? Então, aquele que insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatória. São as fraudes aí perante o INSS, em que eu crio situações para uma pessoa conseguir um benefício, um auxílio, uma aposentadoria, tá bem? Essas aí são as hipóteses de figuras equiparadas. Inciso 2. Na CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Um exemplo que eu posso dar aqui é o sujeito que eventualmente na CTPS insere ou faz inserir, cria mecanismos para que fosse inserido. Por exemplo, desde que produza efeitos perante a Previdência Social, vamos dizer que eu contribuí em maior número, em maior valor, em maior período de tempo, né? Ou que o meu salário era outro, tá bem? Meu salário é um, mas eu transcrevo na CTPS outro, e isso leva a efeito perante a Previdência Social, tá bem? E, por fim, a terceira figura equiparada, aquele que insere ou faz inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa que deveria ter constado. Também nessas hipóteses, senhores, nós temos aí sempre como consequências, aqui nós temos aqui como vítimas, eventualmente, sempre a Previdência Social, INSS. Tá? Então, qualquer tipo de alteração, inserção de documento que tenha por condão produzir efeito perante a Previdência Social, vai ser figura equiparada aqui, tá bom? Parágrafo 4º é uma outra figura equiparada do parágrafo 4º. Diz lá o parágrafo 4º. Nas mesmas penas, incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Novamente aqui, a gente tem interesse da Previdência, do INSS,
e nessas hipóteses aqui, eventualmente se omitiu, deixou de escrever. Então, inserir ou fazer inserir é acrescentar algo. E também é crime da mesma maneira aquele que deixou de escrever algo que deveria ser escrito, tá? E nessa hipótese, cuidado aqui, só a única observação é, na hipótese do parágrafo 4º do 297, porque ele é um crime omissivo, né, nas mesmas penas e corre quem omite, por ele ser um crime omissivo, ele é a única figura aqui que não vai admitir tentativa, né? Os crimes praticados por omissão, nenhum deles admite tentativa, tá? Então, a única hipótese, uma figura penal aqui do 297 que não admite tentativa é o parágrafo 4º, porque prevê lá, estipula um crime omissivo próprio. A última anotação, senhores, que eu queria marcar para vocês aqui é a seguinte: muitas das falsificações, tá? Muitas das falsificações são praticadas não porque o sujeito quer ter um documento falso, né? Então veja lá, o que eu quero dizer com isso? O sujeito não falsifica um documento público, principalmente, né? E a mesma ideia que a gente está falando aqui vale para documento particular, mesma ideia, tá bom? O sujeito não elabora, ela fala, eu quero me formar na faculdade de Direito, né? Vou falsificar um diploma, né? Vou falsificar um diploma aí emitido pela faculdade, né? E vai colocar lá na parede. Por si só, senhores, veja que ele não vai se contentar com a mera falsificação, né? Muitas das vezes, então, a falsificação, na verdade, ela é feita, ela é elaborada para a prática de outros delitos, principalmente crimes patrimoniais. O sujeito quer obter, ou ele por meio do falso, porque ele precisa de um documento falso, porque ele precisa de algo falsificado, alterado, ele precisa isso, ele utiliza isso como mecanismo para a prática de golpes, para a prática de estelionato, tá? Então veja lá, no exemplo que eu dei anteriormente aqui, eu elaboro uma escritura pública falsificada no todo, né? E o que eu faço? Eu, por si só, tenho o crime de falsificação do documento público? Tenho, mas veja que o sujeito que pensa na cabeça do criminoso, o sujeito que vai elaborar uma escritura pública falsificada, tá bem? Ele não vai se contemplar, ele não vai colocar num quadro, não vai colocar num quadro e pendurar na parede lá, tudo bem? Não. Ele vai ficar com vontade de fazer outras coisas e ele quer ter uma vantagem patrimonial. Então, provavelmente, ele vai usar essas coisas que ele falsifica para a prática de obtenção de vantagem patrimonial. E por isso você vai estar muitas vezes ligado ao crime de falsificação com o crime de estelionato, artigo 171 lá do Código Penal. Tá? Ele utiliza, né, aquela coisa, aquela elaboração de um documento público alterado, falsificado, particular, público, falsificado, alterado, o documento particular falsificado, alterado, para a prática de estelionato, para a prática de golpes patrimoniais, né? Diante disso, o que eu quero falar com vocês eu vou ter então, quando o falso, a falsificação ou alteração, pouco importa qual tipo de falsificação aconteceu, se mediante falsificação, contrafação ou mera alteração, seja documento público ou seja documento particular. Quando eu tenho a falsificação ligada a um crime de estelionato ou qualquer outro delito patrimonial, eu vou ter sempre concurso de crimes, crime único, o que eu devo entender por aí, tá? Acerca disso, senhores, tem a súmula 17 do STJ. Diz aqui a súmula 17 do STJ, já bastante antiga essa súmula, né? Diz aqui a súmula: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, tá? Então, traduzindo um pouquinho essa súmula aqui. Essa súmula, quando diz, quando o falso, então o crime de falsificação de documento público ou particular, se exaure no estelionato, se esgota, se exaurir se esgota, não tem mais como produzir outros crimes de estelionato, né? Se esgotou no estelionato, por este fica absorvido. O estelionato absorve a falsificação. Então veja lá, por que é importante a gente estudar isso aqui. Por essa súmula, então, fala o seguinte, súmula, posição majoritária então da jurisprudência olha, quando eu estiver diante de uma falsificação e essa falsificação não tiver mais potencialidade, o que eu quero dizer com essa potencialidade? Ela não tem mais como praticar delitos. Com aquela apreensão, com esse caso descoberto, o sujeito não vai mais produzir estelionatos, tá bem? Quando nele se esgota, então nele se exaure, o estelionato absorve a falsificação. Essa é a posição majoritária, tá bom? E por que isso foi objeto de súmula? Veja,
Quando você estudou lá na parte geral do Código Penal, conflito aparente de normas, o professor falou com vocês que crimes mais graves absorvem crimes menos graves, não é? Né? Eu não sei, eu geralmente falo para os alunos o seguinte: peixão engole peixinho, peixinho não engole peixão, tá certo? Essa é a ideia aí. Crimes mais graves, peixão, engolem ou absorvem crimes menores, peixinho. Vamos dar um exemplo assim, bastante simples, né? Eu vou matar alguém, estou diante então do conflito aparente aí entre homicídio e lesão corporal. Veja, senhores, o crime de homicídio, obrigatoriamente, ele passa no seu caminho até ele se configurar por um crime de homicídio, ele percorre aí necessariamente ferimentos, né? Eu vou ferindo a pessoa a ponto de matá-la. Então pensa um sujeito que dá diversos golpes, cada golpe desse é um ferimento, é uma lesão corporal, e o conjunto de lesões corporais leva ao homicídio dessa pessoa, né? Levam à morte dessa pessoa. Então eu não tenho concurso de crimes, né? Não tenho cada golpe que eu desferi nessa pessoa um crime de lesão mais um crime de homicídio, porque o conjunto deles redundou na morte da vítima. Eu não tenho isso, eu tenho com certeza somente o crime de homicídio, porque crime mais grave absorve crime menos grave, né? Peixão engole peixinho. Essa é a ideia que eu gravei e é essa que eu passo para vocês. E por que aqui? Quem que aqui no nossa ideia do crime de falsificação do documento público, quem seria, em confronto com o estelionato, quem seria o peixão, quem seria o peixinho? O peixão é a falsificação do documento público, né? E como é que eu descubro se um é peixão, se o outro é peixinho? Veja, eu vejo pela pena, pelo preceito secundário previsto para aquele crime. Aqui, no crime de falsificação do documento público, tem um preceito secundário lá, uma pena, reclusão de 2 a 6 anos. E o crime de estelionato tem a preceito secundário, reclusão de 1 a 5 anos. É inclusive a mesma pena da falsificação do documento particular, né? Então o peixão aqui é o 297, não é o 171, né? Por essa súmula está invertido. O peixinho está engolindo o peixão e é uma exceção no nosso sistema, tá? Você pode ter aí tranquilamente como regra, né? Peixão engole peixinho e não o inverso, né? E nessa hipótese, então, é jurisprudência consolidada que, apesar do crime de falsificação ser mais grave, ele ter a pena mais alta do que o estelionato, ele é absorvido pelo estelionato quando nele se exaure, nele se esgota. E o entendimento é o seguinte, não é nem na hipótese do conflito a aprender normas. Veja, o sujeito, ao elaborar aquela falsificação, desde o início ele tinha interesse em aplicar golpes, em aplicar fraudes. Então, por isso, a falsificação, apesar de ter uma pena mais alta, é crime meio para a prática de crime fim, qual seja o estelionato, tá bem? Então esse é o entendimento atual aí, consolidado de longa data aí pela súmula 17 do STJ. É uma das primeiras súmulas do STJ, o STJ veio com a Constituição Federal de 88, então é algo já há bastante tempo consolidado, tá? Então eu tenho como regra, se eu tiver um crime de falsificação, se eu estiver diante de uma falsificação do documento público, mas essa falsificação do documento público foi crime meio para mim praticar um estelionato, o estelionato absorve a falsificação do documento público, a despeito da falsificação ser um crime mais grave, ser peixão e o estelionato ser peixinho, tá bom? Essa é a regra geral aí, consolidada nessa súmula 17 do STJ, e essa ideia aqui vai valer a mesma ideia lá para o crime de falsificação do documento particular, tá bem? Exceções, eventualmente, quando que eu posso estar diante de uma situação em que eu não estou diante da súmula, quando eu posso estar diante de um concurso material aí, posso ter concurso material aí de falsificação do documento público ou particular em concurso material, né, somatória das penas lá, com o crime de estelionato? Eu posso. Quando? Quando a falsificação não se esgotar, não se exaurir no crime de estelionato, né? Então, quando o sujeito tiver potencialidade de praticar outros estelionatos. Então, quando que eu vou ter isso no caso prático, né? Eu vou ter isso no caso prático, senhores, quando eu eventualmente me deparar com uma situação de falsificação do documento, o sujeito é um profissional, faz da sua vida
né, a prática de estelionatos mediante falsificações. O sujeito lá tem equipamentos eletrônicos, né, tem impressora específica, tem papel específico para elaboração de falsificações, ele tem programas específicos para falsificações, ele tem conhecimento sobre eventualmente as falsificações, ele tem diversos, centenas, dezenas lá. A polícia deu uma batida na casa dele e encontrou lá dezenas, centenas de documentos falsos, públicos falsificados ou alterados, tá bem? Nessa hipótese, você identifica que o número de golpes que ele poderia praticar são diversos, são variados, né? E aí, nessa hipótese, você vai estar diante aí de, eventualmente, ser possível reconhecer o concurso do crime de falsificação do documento público com o estelionato, nele não se exaurindo, tá bem? Então vai depender muito do caso concreto. E pensa no caso concreto em que o sujeito seja um profissional. Tem diversos documentos encontrados com ele, tá bem? Nessa hipótese eu vou estar diante de, provavelmente, fora dessa súmula 17 do STJ, com possibilidade de reconhecimento do concurso material, quando nele não se esgotar, quando nele não se exaurir.